A paz de Cristo Jesus. Quero vos dizer nesse momento que irei narrar um grande acontecimento na vida de um homem, no qual o próprio Deus testemunhou por ele. Amém? Jó capítulo 1, 1 e 2, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. No versículo de número 6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A partir do versículo 13, vai começar a luta, as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e que veio o mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meus amados irmãos, eu quero vos dizer neste momento que começou as aflições de Jó, mas em momento nenhum Jó desfaleceu, em momento nenhum Jó perdeu a sua fé, em momento nenhum Jó blasfemou contra Deus, porque o próprio Senhor testemunhou por ele, e quando Deus testemunha por nós, pode ficar certo, a bênção vai ser grande, e nós temos que permanecer fiel a ele, fazendo tudo para não decepcioná-lo. No versículo 18 diz assim: também este falava, ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meus amados irmãos, quando nós somos surpreendidos, porque não sabemos o dia do amanhã, não sabemos o que vai acontecer amanhã, e Jó não sabia o que ia acontecer com ele, e quando começou esses acontecimentos, ele estava inocente, ele não sabia, mas em momento nenhum Jó falou contra Deus. O que é que ele diz no versículo 20 do capítulo 1? Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Amados, o sofrimento de Jó foi tão terrível que até acusações ele passou, sofreu acusações por pecado, porque muitas vezes nosso corpo físico não é de ferro, sempre acontece uma enfermidade aqui hoje, outra amanhã, mas não é uma enfermidade para sempre. E a enfermidade no corpo de Jó ficou muito tempo, até que os seus próprios amigos, os que comiam na sua casa, os que brincavam com ele, oravam junto com ele, se levantaram contra ele. Elifaz foi um deles, Elifaz, ele acusou Jó de pecado no capítulo 15, que diz assim primeiro: então
respondeu Elifaz o temanita: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento, encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Olha só, no versículo de número 5 diz: pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. Meus irmãos, imagine o que este homem Jó não passou. Além de ter perdido tudo, os seus filhos, os seus gados, os seus animais, sua fazenda, ainda sofreu acusações com pessoas que não têm a língua no lugar, fala demais, acusa demais, né? Não, solta a língua sem saber do que está acontecendo, sem saber a prova que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Nós temos que orar por essas vidas, orar por essas pessoas. E ele acusou direto Jó que ele estava em pecado. É por isso, meus amados irmãos, que nós temos que orar por estes homens, por essas pessoas que não sabem o que está acontecendo e falam besteira, falam bobagem. Tem que parar com essas coisas, tem que orar a Deus e pedir a Deus discernimento do que é da vontade dele e do que não é. No capítulo 23, primeiro diz assim: respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão não reprimir o meu gemido. Eita, que coisa linda, né? Quem é que não se queixa? Quem é que não tem um direito de se queixar? Todos nós temos de se queixar, mas Deus lá na frente tem uma resposta e perguntas para Jó. Capítulo de número 38, primeiro. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Eita, aleluia! Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Glória a Deus, é maravilhoso, né? Quer dizer, Deus, ele convence a Jó da sua própria ignorância, porque Jó, nas suas queixas, teve um momento da sua ignorância, teve um momento que ele disse que a vida dele deveria não ter nascido, mas foi o processo que Jó estava passando, e Deus, ele entende, ele conhece o seu processo, ele conhece o seu choro, ele entende as suas lágrimas, aleluia, e ele faz perguntas a Jó. Qual seria a resposta de Jó? Não tinha nenhuma resposta, principalmente no versículo 4, quando ele pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Glória a Deus, dá para entender o que nós passamos aqui na terra. Na permissão total de Deus, nós temos que o adorar, o glorificar, e isso depois que Jó passa por todos os processos. Olha só o que Jó diz. Capítulo 40, versículo 1, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, aleluia. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Isso quer dizer o que, meus amados irmãos? O que a gente tem que pôr a mão na boca, tem que fechar a boca, só adorar, só glorificar, porque quando Deus nos prova, a Bíblia diz que Ele nos prova porque nos ama, mas a prova, lá na frente vem resposta, lá na frente vem solução, lá na frente vem vitória, e Deus vai dar sua vitória. Se você está passando por luta, por uma prova muito grande, parecida com a de Jó, porque igual a dele é quase impossível a gente passar aqui na terra, fica tranquilo, continua adorando a Ele, louvando a Ele e orando por aqueles que estão te perseguindo e amando aqueles que falam contra ti. Por isso, meus amados irmãos, nós vamos ver o final, o que aconteceu com Jó depois de
tudo que ele passou. Capítulo 42, primeiro. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Lá na frente, Jó agradece ao Senhor pela vitória e por tudo que ele passou. No versículo 10 do capítulo 42, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. O que quer dizer isso, meus irmãos? Aleluia. Muitas vezes, quando nós sofremos ataques por amigos, por pessoas que a gente depositou uma certa confiança, a gente fica irado, fica com raiva, não quer nem saber de orar. Mas é aí onde está a minha e a sua vitória: orar, aleluia, amar os nossos, meu Deus, inimigos, amar os nossos inimigos, como o Senhor disse, e orar por aqueles que nos perseguem. E ele fez isso, orou pelos seus amigos, e o Senhor mudou o cativeiro, mudou a sorte de Jó. Que possamos fazer isso, que possamos orar por aquelas pessoas que estão nos atingindo, nos afligindo, falando de mim, criticando você, dizendo coisas que não é para dizer, sem saber o que está acontecendo. Ore, interceda, e com certeza o Senhor vai dar a você tudo o que você perdeu em dobro. Então somente creia, e nesse momento eu irei fazer uma oração pela sua vida. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, em o nome de Jesus Cristo, quero apresentar cada um, Senhor, que participou desta palavra poderosa da parte de Deus. Que o Senhor os conforte, os console, dê forças físicas, forças espirituais, para que possam continuar a jornada aqui na terra, rumo ao trono de glória. Porque o salmista Davi, no Salmos 27, primeiro, ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Por isso, meu Pai, que nós possamos pedir essa força do Senhor, para que nós possamos continuar fazendo a vontade do Senhor aqui na terra, até a tua vinda, ou até o Senhor nos separar desta terra. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Alguém criticando e você orando, é alguém provocando e você orando, é alguém te acusando e você orando, é alguém desprezando e você orando, é Deus te defendendo e você cantando, Deus te justificando e você adorando, Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais. O céu está entrando em ação. Creia, ore, rogue, se quebrante mais. O céu está entrando.